Bom dia, bom dia, bom dia. O povo acho que tá dormindo hoje. Segundona, 8h30 da manhã, 8h37 exatamente. Bom dia, bom dia, bom dia, Lúcio. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lorena, tudo bem? É tudo sobre você, tira o medo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. As pessoas acho que estão trabalhando, algumas estão começando a semana. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Ou eu tô muito sumida aqui, o conteúdo não tá sendo entregue, né? Marli, bom dia. Edna, bom dia, tudo bem? Jane, bom dia. Como é que vocês estão? Como é que tá a realidade de vocês, a vida de vocês? Como é que tá acontecendo? Antonieta, bom dia. Sejam bem-vindos. Saudade de vocês aqui, gente. Mas a vida também acontece e às vezes a gente precisa olhar pra ela, né? Vai indo, ó, se tá indo, tá bom, né? Dura é quando para. Eu sempre brinco sobre isso. Quando tá indo, tá perfeito. Agora, se para, é complicado. Bom dia, Jane, tudo bem? Se para... Milton, bom dia. Obrigado pelos coraçõezinhos, gente. Você dá risada, né, Edna? Mas é verdade. Quando para, já não tem mais o que fazer, né? Pelo menos nessa fisicalidade. Você concorda comigo? Ai, ai. Gente, vocês têm praticado, têm observado, estão presentes em como a vida de vocês estão conscientes do que está acontecendo na realidade de vocês, que tudo, absolutamente tudo, é uma manifestação vinda de vocês. Então não existe vítima, não existe culpados. Olá, William, tudo bem? Marlene. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Segundou. Cara, tá acontecendo tanta coisa na minha vida que eu até sumi aqui da rede social, porque a gente precisa, às vezes, dar uma atenção, né, pra observar esse movimento, de onde tá surgindo tanto movimento. Bom dia, Marlene, minha querida, tudo bom? Saber onde estamos criando, o que tá acontecendo, que a gente não tá percebendo. O que tá se passando na vida de vocês? Me contem. Laura, bom dia, bom dia. Gente, e é tão rápido. O que é rápido? Essa movimentação da criação, do acesso às realidades. Basta você mudar um pensamento, a hora que você está consciente, presente, você vê que o negócio já voltou para você. Em tudo. João Arnaldo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. O pessoal tá entrando. Fala aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem?
A vida de vocês tem mudado, a realidade de vocês estão colocando conhecimento em prática. E aí, Sônia, tudo bem? Vamos tomar um cafezinho? Bruno, Marlene Santos, João. Tira o medo, Gilmara. Eu fiz 3 vídeos agora e joguei lá na For You. Oi, Val, bom dia! Tudo bem, minha querida? Eu contei uma história lá no vídeo, gente, porque assim, é uma história verídica. Que vocês precisam entender que tudo que vocês pensam, sentem, falar, isso cria automaticamente. E em algum momento isso vai voltar para vocês. Então não existe como eu manifesto, vocês já estão manifestando a todo momento, tá? Ou seja, vocês já estão criando a todo momento. Ô Silene, bom dia! Gente, tudo. Para quem não viu o vídeo, eu vou contar a história. Era uma criança muito linda, essa história é verídica, tá? É linda, inteligentíssima. E na sua faixa etária ali da criança para adolescente, ela adorava brincar, se fantasiar de viúva. E as pessoas olhavam aquilo e achavam ela linda e inteligente. Ela estava sempre de preto, com véu, brincando que ela era uma viúva. E a imaginação, gente, é o portal da criação de vocês. Começa a fantasiar uma coisa na cabeça de vocês e dá lado para isso. Começa a viver isso como sendo. Tanto para o bom quanto para o mal. Mais tardar, essa moça se casou com um homem lindo que ela era extremamente apaixonada, era um amor incondicional. O que veio acontecer? Ela reviveu a história que ela criou de uma viúva. Olha como isso é sério. Então, observai o que vocês passaram tempos imaginando e observe o que está acontecendo na vida de vocês agora. Observa o que vocês começam a imaginar agora ou a falar e a sentir. E perceba, e seja presente, perceba que a movimentação, às vezes ela é, tipo, 90% ela é instantânea. É instantânea. Eu percebi que às vezes você não precisa nem acreditar, porque vocês já acreditam natural. O acreditar já é algo natural, porque se a vida de vocês estão ruim, é porque de alguma maneira vocês acreditam que a vida é assim. Então não tem como aprender a acreditar e nem aprender como manifestar. Vocês fazem isso, todo mundo faz isso desde que nasceu. Oi, Ana, tudo bem, minha querida? Bom dia. Só que tem que perceber. Tem que estar presente aqui para perceber o que você está falando. Bianca, bom dia, tudo bem, minha querida? Vocês precisam perceber o que vocês estão falando, pensando e sentindo. E principalmente também, gente, uma coisa muito séria que eu tô sumida aqui porque eu me testo muito para poder chegar aqui e falar algo verídico, sabe? Cuidado com o excesso das coisas que vocês consomem. Principalmente quando a mente de vocês está no estado teta. O que é o estado teta? Quando vocês acordam, depois que vocês almoçam, que dá aquele leve sono, antes de dormir, é um estado onde o que acontece? A mente consciente, ela baixa a barreira e o seu subconsciente fica totalmente aberto.
Então, tudo que você consome vai lá pro seu inconsciente e ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E aquilo começa a governar a vida de vocês. Então, tem que ter, assim, vocês precisam estar muito consciente, que eu falo, consciente de presença. Muito atenção. Muita atenção. Porque a vida de vocês, elas são baseadas naquilo que vocês falam, pensam, sentem e consomem. Porque se vai para o inconsciente, ele é como se fosse uma antena. Não é o que vocês sabem, né? Não é o que vocês sabem conscientemente. Um exemplo, eu sei que isso aqui é um copo de café que comanda as energias. Mas é o que está no teu inconsciente. É como se fosse uma antena que dispara coisas. E é isso, é aí que tá o padrão, é aí que moram as crenças que vocês repetem, que acredita. E é difícil a pessoa, por muito tempo estar condicionada, entender o que está acontecendo. Enesir, tudo bem? Bom dia. Pessoal, obrigado por estar seguindo, por estar curtindo. Lembre-se da história que eu acabei de contar, gente. A pessoa, ela, quando criança, começou a fantasiar. Ou você pode colocar, encarnou um estado de ser que ela era uma viúva. Em algum momento isso volta. Em algum momento. Aonde você olhar, o que você olhar é um espelho de você mesmo. Por mais que você não queira acreditar. Não existe vítima, gente, né? Existia um vitimismo até a hora que vocês não tinham acesso a esse conhecimento. Agora que vocês sabem que vocês estão criando a todo momento, acabou o vitimismo. Tati, nossa, eu criei essa live, lembrei de você esses dias, só não lembrava seu nome para buscar aqui. Eu andei um pouco, acho que quase um mês sem aparecer assim constantemente. Val, mas por que pensamos em riqueza e isso não acontece? Porque o teu inconsciente, a crença que você tem é que dinheiro não é bom. Presta atenção na história que eu contei. Você já estava aqui, a hora que eu falei da viúva? Essa menina, ela passou momentos e momentos brincando de ser viúvo. Ela repetiu. O que está mais forte no teu inconsciente é o que comanda. Então, assim, você concorda comigo que você passou anos repetindo um padrão familiar ou social, aonde, tipo assim, quem tem dinheiro não vale nada, que dinheiro só desperta o lado ruim da pessoa? É inconsciente, gente. Não adianta falar pra mim que inconsciente não existe, porque isso é mentira, tá? Inconsciente existe sim. Principalmente o inconsciente coletivo, que é o que comanda a vida de todo mundo que tá no automático. Então, o que você vai ter que fazer? É como se fosse uma reprogramação mental. Porque por mais que você fale assim, que eu falo assim pra você, ó, acesse um estado, uma nova realidade onde você é rica. Mas se no teu inconsciente você tem crenças ao contrário disso, acessar uma única vez não vai acontecer nada. Esporadicamente, no momento ali, tá? Mas você precisa repetir para você mesmo várias vezes. É como se você fosse uma criança refantasiando as coisas. Eu sou rica e eu tenho dinheiro. Eu sou rica, eu tenho dinheiro. E você vai começar a se imaginar esse dinheiro, você vai começar a sentir esse dinheiro. De repente, você percebe que você já está vivendo nisso, mesmo que você não está vendo isso com os olhos. Tudo se dá por repetição.
Eu lembro de eu ter visto até um vídeo do próprio Glauco, que ele falava assim que ele achava que ele tava ficando louco porque ele ficava o dia todo assim, eu sou e tenho, sou e tenho, sou e tenho. Tá? Então, lembra da história, a menina passou anos brincando. Quanto tempo você passou acreditando que dinheiro é ruim ou que só tem dinheiro quem é esperto, só tem dinheiro quem trapaça? Esse inconsciente coletivo de crença, gente, é muito forte. E precisa limpar, tá? Lembra que tipo assim, que se fala. Você acessou uma nova realidade, o que a mente vai fazer? Ela vai trazer, é como se ela limpasse do teu inconsciente, ela tirasse do inconsciente, trouxesse para sua mente presente, consciente de que isso é uma mentira, isso não funciona, nananã. E o que você tem que fazer? Ficar reafirmando. Repetição. Oi, Carla, bom dia. Deu para entender, querida? Ah, obrigada, Lu. Vocês também são uma bênção na minha vida, viu? Paulo, você é de Minas Gerais, eu vou conhecer Minas. Eu quero conhecer a cidade dos gnomos, é em Minas, né? Márcia, aqui eu falo sobre despertar da consciência, mudança de realidade. Você acredita que você não precisa aprender a manifestar nada? Que você já faz isso o tempo todo? É sobre isso. Carla, como atrair dinheiro e permanecer com ele? Acho que eu acabei de falar sobre isso, mas vamos lá. Qual é a crença que você tem que o dinheiro não é bom? Quando você para assim, medita e pensa no dinheiro, qual é o sentimento que vem? Eu ensino sobre isso, tá? Ah, você chegou agora. Porque assim, Carla, eu tava falando sobre o inconsciente, né? Então, assim, você tem que saber qual é a crença que você tem do dinheiro. O que você vem repetindo com o dinheiro? É esse padrão que você vai ter que mudar. Você vai ter que olhar para uma realidade onde você tem dinheiro e dinheiro, da mesma forma que sai, ele volta em dobro. Preciso acreditar? Às vezes você vai ter que reafirmar isso para você várias vezes. Bom dia, Bini, bom dia. Olha lá, a Tati falou, isso é totalmente real, viu, Tati? O dinheiro precisa de você, gente. As coisas precisam de você para existir. Só que a gente acha que precisa dele. A hora que vocês entendem que vocês são um imã, que vocês são a criação, filhos do Criador, ou seja, vocês já estão aqui para criar qualquer coisa. Livre-arbítrio, para mim, se trata do poder de você criar qualquer coisa. Você é livre para fazer qualquer coisa. Boa ou ruim, só que você arca com a consciência disso, com a consequência disso. A gente é condicionado a achar que a gente tem que lutar, que tem que ir atrás, que tem que buscar o dinheiro, que tem que trabalhar. Lógico que tem que trabalhar, não tô falando que não tem, tá? Não tô falando pra você sentar ali e ficar lá como Buda lá assim, não, tá? Mas é que você tem que sempre estar buscando. E quanto mais você busca, mais foge. Vocês têm que trazer a infância de vocês. Lembra que vocês sentavam? Eu sei que às vezes eu tive uma infância interrompida por abuso sexual. Então, assim, eu não pude ser muito tempo criança. Mas se vocês brincaram, puderam ter a oportunidade de brincar, de fantasiar, de criar aquele momento, é o que vocês têm que fazer agora. O que vocês querem? Mas tem que ter muita clareza. O que vocês querem? Começa a se fantasiar nisso. E vocês vão ver, gente. Esquece do tempo, espaço e como que se dá. Só fica na fantasia disso. No estado final, onde vocês já estão na casa que vocês querem, com a quantia de dinheiro que vocês querem. Só estejam lá. E deixa, não se importe com como.
Deixa o universo trabalhar. Ele tá aqui para falar sim para tudo. Tudo, porque tudo já existe. Todo desejo que brota no seu coração é porque essa realidade ela já está acontecendo. A minha infância foi muita escassez. Então, o que você tem que fazer agora? Você já entende o ponto. Aqui para frente você é rica e próspera. Você é rica e próspera. E a mente ela vai buzinar com relação a isso, a realidade dos seus olhos, e você volta a ser criança. Sou rica e próspera. Eu não tô falando para você catar um cartão de crédito e sair gastando horrores, tá? Mas se você tiver a oportunidade de ter uma outra história, gente, que é muito verídica, que é muito surreal sobre dinheiro, já que vocês estão trazendo sobre dinheiro. Presta atenção. Tinha um casal que chegou numa loja e o marido ele precisava de um casaco. A moça da loja, por ver a condição dele, mostrou os casacos, exemplos de 100, 200 reais. E ele sentia, na intuição dele, no coração dele, ele sentia que não era aqueles casacos. Quando você está presente, consciente, você começa a ter sinais, sincronicidades, intuições. E essa intuição nunca é racional, porque se ele tivesse agido pelo racional, ele tinha pegado o casaco de 100 reais, porque era o que convinha. Ele tinha no bolso 800 acho que é dólares, né? Pela história que eu li. E a moça trouxe um casaco de 750 dólares. Se ele fosse pelo racional da mente condicionada, ele ia pegar o casaco de 100 reais, né? Ou de 200 dólares, 100 dólares, indiferente, para sobrar dinheiro para ele, porque senão ia faltar. A mente racional ela vai fazer isso. Ele olhou para a esposa e falou assim: olha, se eu comprar esse casaco de 800, né, 750 dólares, eu vou ganhar dinheiro com ele. E a esposa falou que sim, concedeu. Duas pessoas que acreditam no mesmo movimento, a coisa é bem mais rápido. Ele optou pelo casaco de 750 dólares. No outro dia, ele fechou um dos maiores contratos da vida dele. Foi o casaco? Ou foi ele, ao vestir um casaco de alto valor, ele se sentiu um ser de alto valor? Porque a realidade responde ao que você sente, ao que você internaliza, ao que você vê. Ele teve a visão. Se eu vestir um casaco de 800 dólares, como que vocês vão se sentir? Entra num Fusca e entra numa Ferrari. Então, quando vocês for comprar alguma coisa, cara, não tô falando para fazer o que eu tô falando, mas ouça a intuição de vocês, que não é racional. A racionalidade vai ter um saco de arroz de 35 reais e um de 15. O de 15 você sabe que é aquele um que vai pregar na panela. Se vocês têm 40 reais, cara, você vai querer comer o pior? Como que você vai observar? Como que você vai se sentir se você comer o melhor arroz? Como você vai sentir se você comer o melhor arroz? Se você não tem o dinheiro, o que você tem que fazer na hora? Olha, nesse momento eu não preciso disso. Engana a mente e vai embora. Tá? Então não se trata de sair comprando e se endividando, porque você vai fazer isso, você vai cagar de medo depois de não ter como pagar. Mas se você puder comprar algo bom pra você, nem que se for, gente, se for um bombom, existe um bombom de R$1 e de 3. Aceitem o melhor.
E se lembre sempre que eu falo para vocês, gente, olhem para a natureza. Olha para as árvores. Em um único galhinho, quantos galhos tem? Quantas folhas tem? É impossível ter escassez nesse mundo, a não ser que você acredite nisso. É impossível. Bom dia, gente. Dicas de relacionamento. Obrigada. Bom dia, bom dia. O universo não somos nós? Gente, tudo é uma consciência. Tudo é consciência, tudo é energia. Se nós somos energia, o universo é energia, tudo é energia. Para onde você olhar é uma consciência. E é uma energia. Tava no meu perfil, amei. Obrigado. Seja bem-vinda, tá? Obrigado por me seguir. Mas é um seguir para te libertar, tá? Então, gente, é sobre isso, cara. Entenda isso. Uma hora volta. Aí, sobre dinheiro, gente, a crença coletiva sobre dinheiro, ela é muito forte, é muito enraizada. Vem lá, vocês têm que ter uma opinião muito forte de decisão. Eu vou ter dinheiro e repetir, eu tenho, eu já sou, eu tenho. Uma coisa também que existe, que eu andei testando nesse período que eu fiquei sumida, gente, estudando, buscando conhecimento profundo mesmo, sabe? É que existe leis espirituais nesse universo e a gente não pode negar isso. Eu fiz um teste esses dias e não foi bem um teste proposital, tá? Não foi. Eu tinha, eu acho que 78 centavos na minha conta. Isso já faz uns meses já, tá? E eu tava vendo um vídeo de um influenciador que é o Carlinhos Maia, que pra mim é uma história que todo mundo tinha que olhar pra história. Porque as pessoas julgam ele porque ele é uma pessoa que traz pessoas sexualizadas. Mas, gente, isso aí é de menos. A história dele. Mas eu vou falar o que aconteceu comigo, depois eu conto a história dele. Ele, tipo assim, as pessoas, ele ajuda muita gente. Ele ajuda muita gente porque ele vem de uma favela lá, chamada, se eu não me engano, uma cidade perto de Arapiraca, lá no Ceará. Eu não lembro o nome da cidade dele, mas ele ajuda muita gente. E teve um dia que ele tinha uma mulher que tava com um lenço na cabeça que entregou uma carta pra ele. E dessa vez ele falou assim, gente, eu não vou ajudar, eu vou expor a carta e o Pix da pessoa e quem vai ajudar é vocês. Eu li a carta, a pessoa estava com câncer, tinha um filho, estava desempregada, não tinha o que comer e não tinha, né, o que dar para o filho dela naquele dia. E eu lembro que naquela época eu só estava com 78 centavos. 78, 79. Eu sei que não passava de 80 centavos. Eu fiz o Pix e coloquei assim, que você pode escrever no Pix, né? Eu falei assim, olha, é do meu coração. E mandei. Passou acho que 2 horas, eu tinha feito reiki no filho de uma amiga e já fazia 2 meses ela não tinha me pago ainda. E era mais de R$200. Passou 2 horas que eu fiz o Pix pra moça, de 78 centavos, a minha amiga me olhou, me viu na rua e me fez o Pix de R$200. Por isso que eu falo que se vocês estudarem leis herméticas, vocês vão entender que esse mundo é a base da troca. Manda, retorna. Lógico que vocês não vão sair por aí dando dinheiro na intenção que vai voltar. Tem que sentir. Tem que sentir. Para quem tinha 78 centavos na conta, em 2 horas estava com mais de R$200. Vocês entendem como que funciona a lei espiritual? Principalmente do dinheiro? Não adianta só querer. Tem que dar. Ontem eu assisti um pedaço do episódio do Se Eu Tenho Down? Eu acredito que não.
E mesmo porque doença não existe, tá? Não aceite doença no campo de vocês, nem anomalias. Eu assisti um pedaço de The Chosen. Você já assistiu? Que tem uma série de Jesus na Netflix, bem moderninha. E tem uma passagem que tá no último... É o último capítulo, que eu acho que são 4 temporadas. É o último capítulo da 4ª temporada. Que ele conversando com... Deixa eu só passar a máquina aqui, peraí. Ele conversando com... Eu não sei se é sacerdote lá daquela época lá, né? Que ele foi questionar Cristo, né? Por que Jesus andava com os pobres, tá lá. Quando você entende que você é Deus, vós são deuses. Jesus deixou bem claro o seguinte, essa passagem ela mexeu muito comigo e eu nunca tinha assim prestado atenção. Ele fala que o Senhor, ou o Filho do Homem, ia dividir em 2 classes, as ovelhas e os bodes. Eu vou contar aqui por cima, tá, gente? Se eu tiver errado e alguém souber melhor da história, por favor, me ajude aqui. Prestem atenção. Nas ovelhas, ele ia colocar a direita e o bode à esquerda. Quem são as ovelhas? São as pessoas que dão de comer aos pequeninos que têm fome, que acolhe os estrangeiros, que uma pessoa doente ou presa vai lá e visita. Quando fazer isso, quando você alimenta quem não tem o que comer, quando você visita um doente ou quem está preso, ou acolhe uma pessoa que você não conhece, que é tirar o julgamento, vocês estão fazendo isso para Deus, porque vocês são Deus. Essas são as ovelhas da direita. Então vocês estarão agindo para Deus, para si próprio. Tudo que você faz para si mesmo, faz para Deus. Do lado esquerdo, os bodes. Se a pessoa que tem fome você não alimentar, se a pessoa que está doente, presa, você não visitar, se o estrangeiro você não acolher, o que é diferente de você, né? Vocês estão negando a Deus. Porque os pequeninos, vocês, eu, tudo é Deus. Fazer ou não fazer está correlacionado a si mesmo e a Deus. Não sei se vocês conseguiram entender a mensagem. Eu me emociono porque isso me tocou muito. E o que tem a ver com o que eu estou falando? Né? Porque a pergunta foi se o universo é consciência. Os animais são consciência, somos nós. Deus só fez uma materialização individual dele mesmo. E o que é Deus, gente, se não for o amor? Quando que a gente vai entender isso? Quando a gente fala graças a Deus está correto, não existe certo e errado. Quem fez isso foi a mente condicionada, tá? Não tem separação. Se foi você que fez, se foi alguma espiritualidade, tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu gosto de ajudar, mas se ajudo parece que vem pessoas
para eu fazer algo. É porque as pessoas, é igual eu gravei vídeo, gente, porque assim, gente, eu dou atendimentos, tá? Particular. E as pessoas, elas querem tudo de graça. Porque a crença que existe por trás das religiões é que existe um salvador, e isso é coletivo. E na realidade não existe um salvador, você é o salvador de si mesmo, né? Mas ajudai, se for possível, mas faça isso do teu coração, sabe? Se você sentir, não faça assim não por uma obrigação. Às vezes você não precisa dar um dinheiro. Às vezes é só uma palavra, um abraço, uma presença, tá? Não é viver em caridade, viu, gente? Mas é uma lei espiritual muito forte, de que tudo que você dá em pensamentos, em palavras, em ações, isso vai voltar. Isso vai voltar. Por que eu parei de gravar um pouco de vídeo? Porque as pessoas começaram a me sobrecarregar e me julgar. E por mais que eu esteja consciente, esteja desperta, eu sempre falei que eu não gostaria de fazer dessa rede social uma obrigação para mim. As coisas para mim têm que ser divertidas, têm que ser leve. Tava pesado. Pessoas me julgando, falando que eu estou vendendo mentoria, que depois que eu usar esse termo, depois que a pessoa desgruda do Glauco, ela acha que pode vender mentoria. Eu tenho maior carinho pelo Glauco, por quem é. Foi num vídeo dele que eu tive uma virada de chave. Mas não significa que eu tenho que ser seguidora, assim como ninguém tem que ser seguidor de ninguém. Qual que foi Você acredita que Jesus veio aqui para ter uma multidão de seguidores?